Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita alegria, muita paz e que o amor possa se estruturar em teu coração. Hoje, nosso tema é a Era Vargas, que vai de 1930 a 1945. Nosso objetivo é compreender a Era Vargas no contexto da modernização brasileira em sua dinâmica política, social e econômica. A Era Vargas foi um período de 15 anos da história brasileira, que se estendeu de 1930 a 1945, no qual Getúlio de Ornelas Vargas, por meio da Aliança Liberal, se tornou o presidente do Brasil, de forma ilegal. O período varguista pode ser separado em três fases bastante distintas. Por exemplo, o governo provisório, que vai de 1930 a 1934, o governo constitucionalista, que vai de 1934 a 1937, e por último, o Estado Novo, o período autoritário, que vai de 1937 a 1945. Conforme a historiografia, a ascensão de Vargas ao poder foi resultado direto da chamada Revolução de 30, que vai destituir Washington Luiz e vai impedir a posse de Júlio Prestes, que tinha vencido Vargas no pleito eleitoral. A Era Vargas pode ser resumida, segundo Boris Falso, em alguns pontos. Primeiro, a centralização do poder na figura de Vargas. Segundo, ocorreu uma política intensa com relação ao trabalhismo. Foram aprovadas várias leis trabalhistas e a chamada CLT. Terceiro, o uso da propaganda política muito intensa, centralizada na figura do Vargas. Quarta, um pacto político no sentido da governança muito forte. E por último, a política econômica. É o único período da história que a economia se volta para o mercado interno. O governo provisório. As medidas do governo provisório podem ser resumidas muito rápido, como por exemplo o fechamento do legislativo, do Congresso, em todos os níveis, a suspensão da Constituição de 1891, a destituição e a nomeação de interventores nos governos estaduais. Logo depois disso, uma reforma ministerial, onde foram criados o Ministério da Educação e Saúde, bem como o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio. Também foram articulados meios para reorganizar uma política que quebrasse o impacto da política do café com leite, que foi o grosso da política durante a Primeira República. As medidas centralizadoras e autoritárias de Vargas gerou logo rebeliões por todo o Brasil, sendo a mais importante a de São Paulo, em 1932, que ficou conhecida como a Revolução Constitucionalista de 1932. Os rebeldes paulistas, que enfrentaram as tropas federais de Vargas entre 9 de julho a 4 de outubro, perderam nas trincheiras, perderam o conflito, mas puderam comemorar o sucesso de seus ideais na luta pela liberdade, pela democracia, associado à Constituinte convocada por Vargas e a Constituição de 1934. Nessa Constituição nós vamos ter alguns destaques, por exemplo, a eleição de Vargas de forma indireta, o voto feminino, licença maternidade ao trabalhador e à trabalhadora,
e assim por diante. O próximo passo nosso é o governo constitucionalista, que seria a segunda fase do governo de Vargas, que vai de 1934 a 1937. Esta fase do governo de Vargas vai se desenvolver num conflito ideológico muito forte. Primeiro foi a Ação Integralista Brasileira, a AIB, de extrema direita, que surgiu em São Paulo em 1932. Possuía inspiração no fascismo, expressava valores nacionalista e antissemitista. Tinha como líder a extrema direita Plínio Salgado. A segunda ideologia foi a Aliança Nacional Libertadora, de orientação marxista, surgiu na luta antifascista, que tinha como líder Luiz Carlos Prestes. Este grupo da Aliança Nacional Libertadora também foi responsável em 1935 pelo que a história conta como a intentona comunista, que foi uma tentativa de golpe deflagradas nas cidades do Rio de Janeiro, Natal e Recife, mas segundo a historiografia foi um fracasso completo, um fracasso tanto na organização como no desenvolver da tentativa de golpe. O último fato do governo constitucionalista ou do governo constitucional foi o chamado Plano Quem. Este Plano Quem é uma acusação do governo aos chamados comunistas, que vai servir para justificar o chamado autogolpe de Vargas, que vai cancelar as eleições de 1937, que tinha todas as marcas de uma derrota para Vargas, e vai instalar no país um regime ditatorial, que vai chamar o Estado Novo. Foi nessa fase que Vargas vai implantar um sistema opressor, ditatorial e marcado por uma intensa propaganda e censura. Nesse período, Vargas reforçou o seu poder, vai reduzir as liberdades civis, vai implantar uma censura sem fim, principalmente no sentido cultural. Também foi nesse período que Vargas vai massificar a propaganda através da Hora do Brasil e vai impor um controle de massas sem fim. No campo econômico, o Estado Novo se destacou por iniciar um processo de industrialização do Brasil, baseado na intervenção econômica do Estado, na economia e também na chamada substituição de importação. Nesse contexto, várias indústrias e institutos de pesquisas foram implantados no Brasil. Entre eles podemos citar: primeiro, a Companhia Siderúrgica Nacional, em 1940. Depois, a Companhia do Vale do Rio Doce, em 1942. Depois, a Fábrica Nacional de Motores, em 1943. E, em 1945, a Hidrelétrica do Vale do São Francisco. Esse período é o chamado período da modernização. A geografia nos ensina que esse período é o período da modernização, o avanço das relações tipicamente capitalistas no Brasil, principalmente na região centro-sul. Nesse momento nós vamos ter também a chamada marcha para o oeste, conquista do centro-oeste através das CANGs, companhias nacionais de colonização, como SERES, Encárceres e várias partes do Brasil. Dentro desse contexto, no campo político, como já dito, Vargas governou a partir do decreto-lei. O legislativo foi suprimido, foi cassado, e assim o Congresso, as assembleias estaduais, municipais foram fechadas. Partidos políticos foram colocados na ilegalidade, na clandestinidade. A censura instituída a partir do DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, responsável por censurar opiniões contrárias ao governo, reproduzir a propaganda que ressaltava tanto Vargas como o regime.
Assim, o símbolo da era Vargas, no sentido da propaganda, é a Hora do Brasil, que todos nós conhecemos, que até bem pouco era obrigatória no rádio e que começava falando em Brasília, 19 horas. Assim, Vargas implantou uma política trabalhista, autoritária, perseguidora, porém cria alguns elementos importantes, como, por exemplo, o salário mínimo em 1940. Vai consolidar as leis do trabalho em 1943. Os sindicatos são permitidos, porém são controlados pelo Estado. Daí nasce a expressão pelego. Pelego é o presidente do sindicato, o chefe do sindicato, que se vende, que se entrega ao Estado. Nesse contexto foi criada também a UNE, 1942, e também se dá a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados. Enfim, a era Vargas se deu a partir de um desgaste, a derrocada da era Vargas se deu a partir de um desgaste do projeto autoritário do Estado Novo. O povo se cansou do autoritarismo. Assim se deu um debate entre a ordem democrática versus o chamado movimento queremismo, ou seja, professores, alunos, grupos democráticos, a volta dos partidos versus o grupo chegado a Vargas, o chamado queremismo. Queremos o controle, queremos a opressão, queremos a ditadura varguista. Porém, as instituições venceram. Assim, pressionado, Vargas decretou para o fim do ano de 1945 a realização de eleições. Todavia, a insegurança, um processo difícil, o medo social, o medo político, fez com que tanto o Poder Judiciário quanto os militares, em outubro de 1945, depois Vargas, ou seja, afastou Vargas do poder. Assim termina o governo Vargas, assim termina a era Vargas, assim termina o primeiro governo Vargas. Meu muito obrigado e até mais.